Oi, meu amor, tudo bem com você? Estamos aqui no episódio 2 da série Segredos da Mente e do Coração. E o episódio 2 fala da ansiedade, a mãe de vários transtornos mentais. E você vai entender por que é a mãe de vários transtornos mentais. O propósito dessa série é realizar junto com vocês um estudo de caso. Ou se você quiser, pode chamar de análise de perfil de uma pessoa. Nós vamos ver juntos o caso de uma pessoa que sofria de ansiedade, se sentia ansiosa, e isso começou aos pouquinhos, só que acabou chegando num estado bem crítico. Dentro dessa ansiedade, essa pessoa sofreu muito, acabou sofrendo de outros transtornos que vieram por causa dessa ansiedade e você vai ver como ela superou isso. Você vai ver aqui como tudo começou, como o processo se agravou, como essa pessoa com crise de ansiedade se perdeu tanto e acabou vivendo sofrimentos tão difíceis que por vezes só acontecem porque a pessoa não se deu conta de que tinha alguma coisa acontecendo, de que essa coisa estava andando, caminhando, crescendo. E eu também vou te falar aqui sobre o Fluxo 3.0, a primeira área de desenvolvimento e treinamento online da saúde e equilíbrio emocional. Identificar como o processo de ansiedade começa, como é difícil reagir e também como tudo cresce de uma maneira que a vida da pessoa passa a girar em torno dessa ansiedade. A pessoa perde as condições de reagir de forma adequada ao que está acontecendo. Quando ela não vê isso, há tempo de se ajudar. O caso que eu vou trazer aqui, eu tenho autorização da pessoa por escrito para trazer. Eu não vou usar nem a verdadeira identidade dela, nem o nome dela, nem a imagem dela. Eu vou dar a ela o nome de Paula, vou preservar a imagem e identidade dela, porém, tudo que for relatado aqui é um caso real, verdadeiro, de uma pessoa que foi pega pela ansiedade, não percebeu o que acontecia e mergulhou num oceano de problemas bem sérios. E a gente vai começar falando do porquê a ansiedade é considerada a mãe de diversos transtornos mentais. Se você tiver a oportunidade de ler a bula dos diversos fármacos que tratam a depressão, o toque, a bipolaridade, a estabilidade de humor e diversos outros transtornos, você vai ver que quase todos também tratam a ansiedade. E por quê? Porque a maioria deles começa com a ansiedade. A ansiedade é como uma porta que se abre para que outros transtornos venham. É interessante perceber que as pessoas falam da ansiedade de forma muito natural. Ah, tô ansiosa, ah, fulano é ansioso, nossa, tô cada vez mais ansioso. Como se fosse assim uma gripezinha, você tá entendendo? Sem se dar conta do lugar que aquilo pode levar. Quando você está no início de um processo de ansiedade, muitas vezes você consegue eliminar aquilo, curar aquilo, lidar com aquilo, antes que aquilo cresça e você precise até tomar medicamento para controlar. Porque aí depois fica tudo muito mais difícil, sabe? De reverter. Depois que a porta da ansiedade abre e transtornos mais sérios cheguem, não que a ansiedade por si só não seja séria, a gente vai ver aqui que é, mas começa a trazer outros transtornos que tornam a vida muito mais difícil. E às vezes você está num nível de ansiedade delicado e não está percebendo, está lidando como se aquilo fosse passar sozinho, como se fosse um problema, porque na semana passada aquilo passou, então essa semana vai passar também. E você não vai se dando conta do acúmulo do que está acontecendo. Ou você, ou alguém que você conhece, é óbvio, né? Então, até um determinado nível, a ansiedade é algo normal, natural. Sentir uma certa angústia diante de uma situação de mudança
É normal, por exemplo, ter dificuldade de enfrentar o desafio, sentir frio na barriga. Também é natural, tá tudo bem com isso. Quando é que a coisa sai do normal? Vai para o patológico. A coisa sai do normal à medida que se torna frequente demais ou intenso demais. E acaba por travar a vida, por impedir que a pessoa faça algo que é importante para ela, ou que é necessário para ela. Se a pessoa precisa passar por um verdadeiro pesadelo para fazer uma viagem, por exemplo, tem dificuldade de embarcar num ônibus, num carro, num avião, tem dificuldade de sair de casa porque sabe que vai viajar, se ela passa por um verdadeiro pesadelo para conseguir falar em público, apresentar um trabalho escolar, acadêmico, a fazer uma palestra dentro do trabalho dela, uma reunião, ou para conseguir ter uma conversa séria com alguém, algo precisa ser resolvido, a pessoa planeja, mas não consegue de jeito nenhum ter essa conversa, então ela já está ultrapassando limites importantes que precisam ser vistos. Sem contar as questões físicas, que a gente também vai falar aqui. Veja bem, a vida do ser humano vem se acelerando ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, as pessoas exercem dentro do trabalho delas funções que antes eram exercidas por 2, 3 pessoas. A maioria das empresas manda uma pessoa embora, ao invés de contratar, divide a função dela para os outros. Daqui a pouco outra pessoa vai embora e ela divide a função do outro por esses mesmos outros. Chegam coisas novas e ela coloca para todo mundo fazer. E isso cria uma sobrecarga absurda que as pessoas vão dando conta, mas a um preço muito alto. Existe também uma cobrança enorme pela perfeição. Um medo grande de errar. Até porque muitas vezes o erro, se for no trabalho, por exemplo, acaba terminando em demissão de um emprego. Ou então, no término de um relacionamento, já que hoje em dia os relacionamentos são vistos como algo muito simples de terminar. Tudo isso, todo dia, o tempo inteiro, você vivendo sob esse conhecimento, esse saber, essa pressão, gera ansiedade nas pessoas. Provoca insegurança nas pessoas. Imagina quantas pessoas esperam por uma resposta e não conseguem parar de olhar o celular. Quantas pessoas você vê clicando de uma tela para outra sem parar, abre e fecha, olha e torna a olhar a mesma coisa. Pessoas que não conseguem ficar com as pernas ou as mãos paradas, que arrancam pedacinhos de pele ao redor da unha, que arrancam fios de cabelo, que mordem seus próprios lábios. Pessoas com tiques nervosos, pessoas com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso tem origem na ansiedade. Olhe ao redor e você vai ver como a ansiedade vem fazendo parte da vida das pessoas. E o pior, as pessoas vão lidando como se fosse uma coisinha bobinha. A ansiedade, ela é o reflexo direto da falta de autoconfiança, da ausência de segurança. A ansiedade é sempre o reflexo do medo daquilo de negativo que pode vir a acontecer. Viver dessa forma abre portas para diversos outros transtornos. Endurece a vida, compreende? A pessoa vai vivendo, mas começa a parar de estar vivo. É muito importante a gente entender o tipo de mundo, o tipo de tempo que a gente está vivendo. É o berço perfeito para a ansiedade, que por sua vez é o berço perfeito para outros transtornos emocionais e mentais. Agora, tem como cuidar. Essa é a parte boa e a gente vai ver isso. Você entende que a competição também tem sido cada vez mais absurda nos últimos momentos? A maioria das pessoas consulta em que ponto da vida o outro tá para poder saber o ponto em que ela tá, sem considerar as facilidades das mentiras que são contadas através das redes sociais, por exemplo, onde o cara parece ser super bem sucedido, parece feliz da vida e a vida dele tá toda uma porcaria.
e você se compara pela foto que ele posta. Tem a valorização do consumo, tem a valorização da beleza, tem a valorização do ter razão, eu tenho que ter razão, eu tenho que estar certo. Tudo isso tem destruído aos poucos a vida de milhares de pessoas através do estado ansioso que isso coloca cada uma dessas pessoas. Tudo é para ontem, tudo é bem feito, tudo tem que ser perfeito e por aí vai. Paula, como tudo começou. A Paula tinha um pai muito severo, que gostava das coisas sempre certinhas, e uma mãe carinhosa, mas que fazia de tudo para não contrariar esse pai. Tinha sempre uma tensão no ar dentro da casa da Paula. As coisas X tinham que estar no lugar Y, na posição W, para o pai não se aborrecer. Certas coisas não podiam ser faladas quando o pai estava em casa para ele não se aborrecer. Quando chegava perto da hora do pai voltar do trabalho, era uma correria para ver se tudo estava no lugar e de acordo com o que o pai queria, para ele não se aborrecer. Final de semana era uma tortura, porque tinha que vigiar tudo o tempo inteiro. Por quê? Para o pai não se aborrecer. Agora você imagina uma criança crescendo nesse ambiente, vivendo o tempo integral em tensão, antecipando com medo de algo ruim que poderia acontecer, tendo que vigiar seus próprios passos o tempo inteiro. Até ficar doente quando o pai estava em casa era um problema. A mãe da Paula sempre falava, mas justo agora que seu pai está aqui, você foi ficar doente. Era tudo um problema. A criança, ela não tem lógica para elaborar as coisas da forma certa, para fazer comparação, por exemplo. Para a criança, tudo é muito literal. É exatamente como é dito para ela. Então, a Paula vivia imaginando o que podia acontecer se o pai se aborrecesse. Ela não tinha condição de repente, um exemplo, tá? Olhar para o pai e pensar, meu pai não é tão mal assim, isso é cisne, exagero da minha mãe. Você entende? Ela não elaborava, ela engolia o que a mãe estava falando. Para Paula e para qualquer criança, tudo é sempre muito assustador e muito grande. Por outro lado, a mãe da Paula era muito carinhosa, era muito atenciosa, mas ela sempre tinha um porém na sua fala. Se a Paula fazia o dever da escola tudo certinho, ela dizia que ótimo, que lindo, porém, poderia ficar melhor se você fizesse dessa ou daquela maneira. Se a Paula arrumava o quartinho dela, a mãe dizia que ótimo, minha filha, porém, se você fizesse assim ou assim, ia ficar melhor. Tudo bem que o papel de quem educa é mostrar o melhor a ser feito, mas se isso acontece o tempo inteiro, mostra que quem educa tem um grande senso de inferioridade e precisa se exaltar em cima da criança, é uma necessidade, mesmo que não faça por mal ou que não saiba o que está fazendo. E a criança vai nutrir uma insegurança gigantesca, porque nada que ela faz é bom o suficiente. É isso que a gente ensina para a criança, se tiver sempre um porém no meio do caminho. Para a criança, o pai e a mãe são deuses, ídolos. A criança aguarda, aprovação, ela quer se sentir bem vista, ela quer saber que fez algo bom, que é boa, entende? Se a criança não tem aprovação, ou só tem meia aprovação, como é o caso da mãe da Paula, a autoconfiança vai indo embora. Para a criança, tudo que ela faz é muito lindo e alguém chega e corta essa expectativa. Isso é prejudicial, ruim para esse desenvolvimento dessa criança. E foi nesse lar que a Paula foi crescendo. Um lar de gente boa, não tinha violência física, mas era um lar tóxico, com violência emocional. Sem maldade, mas cheio de medo e de tensão. Um lar criador de insegurança, desânimo e frustração. Com o passar do tempo, a Paula sempre sentiu uns apertos no peito, às vezes um pouco de dificuldade para respirar, suor nas mãos, às vezes tontura. E isso sempre foi assim atribuído pela mãe como uma bobeirinha passageira, até porque passava mesmo. A Paula sentia aquilo,
diante de uma situação, a mãe distraía ela, aquilo passava. A Paula não conseguia tirar boas notas na escola, ela ficava sempre na média. Ela até era estudiosa, mas era como se tivesse dificuldade de aprender, sabe? Como se ela tivesse dificuldade de prestar atenção naquilo que ela estudava. Quando a Paula foi para o ensino médio, teve que mudar de escola pela primeira vez. Ela tinha 14 anos e teve a sua primeira crise de ansiedade. Era um ambiente novo, ela sabia que tinha dificuldade de aprender, ela se achava feia e tinha medo de errar. Prato cheio, né? Paula, um filme muito amargo. Os pensamentos ficaram muito rápidos dentro da cabeça da Paula e ela começou a se sentir cansada demais de tanto pensar. Ela não conseguia parar. Eram pensamentos muito negativos, muito assustadores, muito acelerados. E se meu pai se aborrecer comigo? E se eu decepcionar minha mãe? E se fizerem bullying comigo? E se debocharem de mim? E se um professor implicar comigo? E se eu não fizer amigos? Todos os pensamentos vinham juntos com ideias que se alongavam, formando filmes. Você já deve ter passado por isso. Porque a ansiedade tem esse lado de pensamento negativo e também acelerado. Mas à medida que a ansiedade se agrava, é quase impossível se libertar desses filmes. São filmes de terror que a pessoa cria na cabeça. A pessoa tem uma ideia e a ideia se desdobra em diversas possibilidades e sequências de coisas ruins. Só para você ter uma ideia, a Paula, quando ela se tornou minha aluna, eu tive que pedir a ela que repetisse uma das atividades que tem no Fluxo 3.0, que é uma atividade que trabalha exatamente a sequência que vem a partir desses pensamentos negativos. É um trabalho que lida com esses filmes que ficam ali repetindo coisas negativas na cabeça da pessoa que está ansiosa. Normalmente essa pessoa pode fazer essa atividade 1 ou 2 vezes, até 3, e seguir em frente, mas a Paula precisou repetir 12 vezes a atividade que se chama Quebrando o Ciclo, que tem exatamente o objetivo de mudar a forma como o cérebro interpreta determinados gatilhos. O pensamento negativo ele vem como um gatilho e dali você começa a criar uma história. E esse exercício Quebrando o Ciclo, ele impede que o gatilho gere a história, gere o filme na cabeça da pessoa. Por exemplo, a Paula pensava, e se o professor implicar comigo? Aí o filme começava. Ela imaginava o professor fazendo uma implicância, ela imaginava todos os detalhes daquilo, como ela se sentia, e ela sentia exatamente como se estivesse vivendo aquilo, e daí os amigos que simpatizavam com ela iam se afastar, porque iam ter medo do professor implicar com eles também, os outros que não simpatizavam com ela iam se aproveitar da situação para debochar dela também, ou até mesmo criar motivos para o professor implicar de novo com ela, e por aí ela ia fazendo aquele filme enorme, longo na cabeça dela. Igualzinho no sonho, ela mergulhava no filme e sentia todas as coisas ruins como se estivesse vivendo aquilo. Normalmente, essa atividade do fluxo, a atividade Quebrando o Ciclo, né, que tem no fluxo, interrompe essa sequência e até mesmo faz com que a pessoa nem comece a criar o filme na cabeça dela. Eu queria dividir com você uma coisa que me emociona muito. Olha que coisa mais linda. Ninguém conhece a tortura de ficar presa num sonho acordada, cheio de coisas muito ruins, vivendo cada etapa desse pesadelo sem conseguir sair dali. Nenhum remédio foi capaz de impedir que o meu medo se transformasse em pesadelo. Quando eu penso que fazer atividade de quebrar um ciclo me curou dessa tortura, eu só tenho a te agradecer. Você ajudou minha mente a pensar diferente e seguir num caminho diferente. E isso continua, é um e-mail que eu recebi da Paula, né?
Não é a coisa mais linda? Eu fico muito radiante, emocionada com uma fala dessas. De verdade, guardo com o maior carinho cada e-mail, cada mensagem que eu recebo sobre isso. Enfim, aos 14 anos, a Paula vivia a exaustão dos filmes que vinham, dos pensamentos negativos, e não tinha ajuda para parar com aquilo. Ela já tomava chazinho de maracujá, coisinhas naturais que a mãe fazia, mas isso perseguia ela. Quando ela falava alguma coisa com a mãe achava que ia acabar passando igual das últimas vezes. E a Paula foi tentando controlar, se sentindo cada vez pior, até que chegou o primeiro dia de aula e ela começou a suar, a tremer, a sentir um grande aperto no peito, a vomitar e a ter certeza absoluta de que estava morrendo. O coração acelerado, a respiração cortada, a Paula desmaiou e a mãe foi obrigada a levar para a emergência. Foi a primeira vez que não teve mais como negar o que acontecia com a Paula e que ela e a mãe tiveram contato com a realidade da ansiedade como um quadro patológico que precisava ser cuidado e acompanhado por um médico. E assim, aos 14 anos de idade, Paula começou a usar medicamento para ansiedade. A Paula melhorou, conseguiu controlar aquele quadro agudo, mas não conseguiu se ver livre totalmente da ansiedade, né? Então, ao longo do tempo, ela desenvolveu tiques nervosos e também toque. E passou a tomar medicamentos para essas outras questões também. Era sempre um aperto no peito, era sempre uma angústia diante das coisas novas. Ela sempre se sentia mal, não conseguia realizar quase nada. E foi passando, se controlando, tomando conta de cada passo que ela dava. Paula, a criança dentro do adulto. O que acontece é que a Paula se tornou uma pessoa que funcionava. Sabe o que é uma pessoa que funciona? É como um robô. Apenas funciona, mas não vive. Não se sente vivo. A Paula não conseguia dar opinião, não conseguia definir limite na vida. Ela acabava aceitando tudo que falava e traziam para ela. O medo era o que permeava a vida da Paula. A insegurança estava presente o tempo inteiro, igualzinho na infância, igualzinho quando ela era criança. Aquilo que ela vivia na família, ela vivia na vida como adulta. E essa falta de autoconfiança, essa insegurança que vem do fundo da ansiedade, faz com que o lado criança de uma criança assuma tudo. Então, tomar decisões é quase impossível. Conquistar coisas novas é quase impossível. Manter bons relacionamentos é quase impossível. E assim, diversas áreas da vida são afetadas. Por mais que a Paula tentasse se cuidar e melhorar, ela sempre se frustrava e acabava acreditando que não conseguia mesmo. A criança se entristeceu demais, teve vontade de desistir. E foi então que, além do remédio para ansiedade, toques e tiques nervosos, a Paula também iniciou um quadro de depressão e teve que adicionar mais um medicamento à lista. Foi nessa época que a depressão chegou à vida da Paula. A Paula já vivia em desequilíbrio, ela chorava sempre por todas as coisas. E às vezes ela morria de vergonha porque chorava por coisas que ela sabia que não fazia sentido. Muitas vezes explodia de raiva e, para arrematar, chegou a tal da depressão. As explosões de raiva também têm a origem no mesmo medo e insegurança. Também tem sua origem vinda do comportamento da criança ferida que existe dentro de cada um de nós. Tudo que a Paula fazia para tentar melhorar era voltado para ela adulta. Era, na sua maioria, remédio. Tudo. Isso tinha limite de ajuda, nunca alcançava a parte que precisava ser curada. Tudo que ela fazia acalmava os sintomas, mas não curava a doença. A ansiedade continuava ali fazendo um monte de estragos, compreende?
Se você diz para uma criança que ela está errada, ela não sabe se defender. Ela vai acreditar em você e se sentir uma porcaria. Para Paula, nos relacionamentos era assim. Bastava alguém dizer que ela estava errada, que ela acreditava. Às vezes ela até brigava, mas no fundo se sentia culpada e acreditava que não era mesmo boa para aquilo. Isso saturava o parceiro dela e ela acabava perdendo mesmo os melhores relacionamentos. Nos empregos que a Paula tinha, ela era explorada, porque ela não sabia definir limite, ela não sabia dizer não. Ela tinha medo de ficar desempregada e ela ainda achava que nunca ia encontrar um emprego melhor. Só quando a Paula ouviu pela primeira vez a expressão criança interior, foi que ela conseguiu olhar para o lado certo da cura. Paula que cura Paulinha. Cada um traz o nosso lado criança dentro de nós. Essa criança pode estar mais ou menos resolvida, mais ou menos ferida, mais ou menos alegre ou triste, segura ou insegura. Tudo vai depender do que ela aprendeu sobre si mesma e do quanto já se curou ao longo do tempo. A Paula se sentiu obrigada a abandonar a Paulinha no meio do caminho. Paulinha é a criança interior da Paula, tá bom? Porque ela acreditou que a Paulinha nunca seria boa o suficiente para agradar e receber a aprovação da mãe. Ela acreditou que qualquer coisa que a Paulinha fizesse poderia aborrecer o pai. Então, aquela criança que ela era, corria muitos riscos de não ser amada. E por isso, ela rejeitou essa criança e abandonou essa criança no meio do caminho. A criança precisa ser amada para sobreviver. É uma questão de instinto. Se ela acredita que do jeito que ela é, corre o risco de não ser amada, então ela não serve. Ela precisa ser outra pessoa e aí ela se abandona. Isso acontece com cada um de nós. Raramente um de nós teve pais que sabiam tudo que devia ser feito. Nossos pais também tinham seus problemas, tinham suas questões emocionais que acabavam ou respingando ou jorrando em cima de nós. Quando a Paula abandonou a criança, a Paulinha, né? Sendo ela extremamente insegura, o que aconteceu foi que a criança tomou conta de todas as reações, de todas as escolhas e de todos os medos. Então a única forma de curar a dor da Paula era curando a dor da Paulinha. E o bom é que isso é possível. Não importa se você tem 25, 45, 65, 95 anos. Sempre dá tempo de curar a criança interior. Então, se a Paula precisou fazer 12 vezes aquela atividade de quebrando o ciclo que tem, no fluxo 3.0, ela só precisou fazer uma única vez a jornada da criança interior, que também faz parte do fluxo 3.0, que é a primeira área de desenvolvimento e treinamento online da saúde e equilíbrio emocional. A Paula, na jornada da criança interior, fez contato com a Paulinha, conversou com essa criança, ensinou que não precisava ter tanto medo, mostrou que estava tudo bem. A Paula conduziu a Paulinha por um caminho novo de amor, acolhimento e certezas. E isso quebrou o ciclo de insegurança e da falta de autoconfiança. É claro que dentro do fluxo 3.0 existem áreas específicas que a gente trabalha ansiedade, depressão e outros transtornos. E a jornada da criança anterior vai sendo feita junto com outras jornadas. O link do fluxo 3.0 está aqui na descrição do vídeo e na bio do meu Instagram. Nesse link você fica sabendo um pouco mais. Não tudo, porque é um trabalho completo, feito com muito amor e muita competência, tá? Agora eu quero, com todo o respeito no mundo, mostrar uma coisa para vocês,
que vale a pena. Respeito pela Paula, respeito pela Paulinha, respeito por cada um que sofre essa dor, que sabe o que é essa dor e está aqui hoje. Então é com muita emoção que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Leia, só quem sabe a dor de se sentir sozinho o tempo todo, acreditando que isso é normal, é que pode saber o alívio que vem depois da cura. Infelizmente, existem tantas promessas vazias e muitas vezes eu me vi procurando uma a uma e me machucando por não conseguir encontrar a solução. Eu tinha tanto medo de ter que passar a vida só aumentando a quantidade de remédios para tentar controlar tudo o que acontecia comigo. Como era difícil respirar, parecia que eu olhava ao redor e via todo mundo como normal, só eu fora da caixa. Como eu queria ter sido sua aluna antes. Seria tão mais simples, eu não teria sofrido tantas coisas que eu sofri. O momento mais precioso da minha vida foi quando eu fiz a jornada da criança interior. Nunca vivi nada tão lindo e libertador. Eu realmente entrei no fluxo depois disso e senti minha vida fluir. Eu não me sinto igual a ninguém, porque hoje é muito bom ser eu. Hoje a vida tem sentido. Antes eu vivia por viver, e pior que eu nem sabia disso. A gente às vezes acha que a ansiedade é uma bobagem e não faz ideia do tamanho que ela pode chegar. Eu agradeço você e agradeço por ser sua aluna. Sei que agradecer é muito pouco para o que eu sinto. Que Jesus ilumine a sua estrada. Eu te convido para conhecer o Fluxo 3.0. Hoje a gente está vivendo uma pandemia silenciosa de transtornos mentais e emocionais. O número de pessoas tomando ansiolíticos e antidepressivos prova isso. O número de pessoas que não dormem sem remédio prova isso. A quantidade de suicídios que aumentou absurdamente nos últimos 2 anos prova isso. Saúde emocional é hoje, sem dúvida, a maior necessidade de qualquer ser humano que deseja se manter íntegro, que deseja um mínimo de paz e que deseja viver ao invés de somente estar vivo. O Fluxo 3.0 está com valor promocional e isso só vai durar durante os 4 episódios dessa série Segredos da Mente e do Coração. Quando os vídeos da série acabar, e agora só faltam mais 2, o valor volta ao normal. Eu preparei o Fluxo 3.0 com muita competência mesmo, colocando toda a experiência, com resultados incríveis e muito amor, que é o que cada um de nós, na verdade, precisa. O link está aqui embaixo, o link está na bio do meu Instagram, clica e vai lá. Te vejo do outro lado. Beijo.